da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, o capítulo 23, e o verso 39 diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo João, a partir do versículo 1, diz que o Verbo de Deus se fez carne e habitou-se entre os homens. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A sua situação é qual? Destituído do reino da glória de Deus. Porém, a finalidade e o objetivo do Filho de Deus na terra foi reconciliar, trazer para perto a criatura junto ao seu Criador, que outrora distanciara do seu Senhor por intermédio de algo chamado pecado. Diz a Bíblia que Jesus, o homem justo, inocente, puro, santo, o enviado de Deus, ele foi conduzido ante a presença de Pilatos, depois de Herodes, e ambos não encontraram naquele homem culpa alguma em situação de um malfeitor, de um criminoso. Por 6 vezes Jesus foi conduzido a julgamento, e nenhuma das vezes Jesus foi conhecido, ratificado como homem criminoso e culpado por alguma coisa. Jesus, ele supostamente, ele foi acusado por judeus por manter desordem social e desordem capital. Mas eu lhe pergunto, um homem que só fez o bem, um homem que as suas mãos eram estendidas para curar os enfermos, para abençoar, te pergunto, uma pessoa dessa é uma ameaça para a sociedade? Não, mas ali estava o plano de Deus, para que Jesus morresse na cruz do Calvário, para concedê-lo uma plena salvação em Cristo Jesus. E diz a Bíblia que Jesus, ele foi condenado à morte. Jesus esquivou-se da morte? Não, ele submeteu a vergonha da morte para que a sua alma fosse salva e encontrasse nele salvação e libertação. E diz a Bíblia que Jesus, ele não negou a cruz. Nas ruas de Jerusalém, ele foi chicoteado. 40 chicotadas foram dadas ali nas costas do seu mestre, do nosso mestre chamado Jesus. Mas ele mesmo assim não retrocedeu no plano soberano do Pai, que era de dar sua própria vida em resgate da humanidade. E diz a Bíblia que Jesus caminha nas ruas de Jerusalém. Enquanto Jesus caminhava, o sangue corria das suas costas. Enquanto Jesus caminhava, uma multidão blasfemava e criticava de Jesus. Mas Jesus tinha um plano divino a ser executado e cumprido nesta terra. E diz a Bíblia que Jesus caminha a caminho do Gólgota, caminho chamado Gólgota, lá onde ele seria crucificado, caveira, ou Calvário, ou lugar do crânio. Chegando no monte Gólgota, chegando na caveira, chegando no Calvário, chegando no lugar do crânio, diz a Bíblia que Jesus agora, ele ficou suspenso entre um madeiro, aleluias, mas lá estava um homem disposto a pagar um grande preço para que a sua alma fosse resgatada e livre de toda
a perdição e destruição desse mundo. E diz a Bíblia que Jesus estava no centro. De um lado estavam dois criminosos sentenciados à morte. Nada poderia livrá-los daquela deprimente condenação. E diz a Bíblia que por cima da sua cabeça, em hebraico, latim e grego, estava escrito uma frase: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Fora escrito entre esses três idiomas para que todos pudessem ler e soubessem que ali naquele madeiro não estava um criminoso, que naquele madeiro estava Jesus de Nazaré, o homem dos milagres, o homem que só fez o bem, que ali estava o Rei dos Judeus. Havia rei, mas Jesus era Rei dos Judeus. Jesus não é só Rei dos Judeus, mas também Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se existe reis nesta vida, mas existe um Rei que é soberano e está acima de qualquer poderio nesta terra. É Jesus o seu nome, é Jesus o libertador, aquele que transforma, que liberta o homem do seu vil pecado e da sua situação miserável nesse mundo. Um dos ladrões, ele preferiu zombar, criticar daquele homem justo, e dizia-lhe: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desça deste madeiro, desça dessa cruz, salve a ti mesmo e a nós também. Mas o homem, ele vive de escolha. Deus o concedeu livre-arbítrio. Você tem por livre-arbítrio. Deus o delegou esta graça. Você escolhe os seus caminhos, você escolhe o que fazer. Mas saiba de uma coisa: toda má escolha terá grandes consequências, e esta consequência será na eternidade. O homem acha que ele não vai prestar conta diante de Deus. Engana-se nos seus conceitos, porque de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém se esquiva. E diz a Bíblia que aquele pobre ladrão, consciente de uma inevitável condenação, repreende aquele ladrão zombador e crítico, dizendo-lhe: mas rapaz, você se encontra em uma mesma situação e escolhe, prefere, opta por zombar e criticar de Jesus. Nós estamos aqui porque os nossos feitos tornam-nos merecedores de uma digna e justa execução. Mas esse homem, ele não é um criminoso. Esse homem, ele é extremamente justo. Esse homem verdadeiramente é o Filho de Deus. E aquele pobre ladrão, humildemente, dirige a sua aspiração, a sua sensibilidade, direciona aquele homem justo, aquele homem perfeito que estava no centro daquelas eminentes execuções. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E a palavra suave, amorosa, a palavra que tem um impacto na vida do homem, da mulher, do jovem, foi esta: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas e ao zombador e ao crítico, Jesus não dirigiu nenhuma palavra de conforto, de consolo e de esperança, porque ele escolheu zombar de Deus, porque ele escolheu virar as costas para o único caminho de salvação e libertação nesta vida. O homem, por intermédio desse texto de Lucas 23, o homem, a necessidade que ele tenha atitude. Qual atitude para que ele seja salvo, liberto de uma futura condenação? É reconhecer
Um ladrão, ele reconheceu que era miseravelmente pecador. O outro ladrão, ele preferiu zombar, ele preferiu criticar. Um recebe uma palavra de conforto e de consolo, mas o outro não lhe fora dirigido nenhuma palavra de esperança. Nesta manhã, nós estamos apresentando aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, para libertar, para transformar, para mudar a história de alguém que escolheu, que até no momento, no instante, por ausência de entendimento, por ausência de informações, sempre zombou e criticou de Deus. Mas nesta noite, uma porta se abre, uma porta de esperança, para que você reconheça o seu estado miserável e clame por aquele que tem o poder de preparar a tua alma. E quando você for convocado a comparecer na eternidade, ela seja amparada, ela seja recolhida, ela seja direcionada ao paraíso eternal. O homem escolhe os seus próprios caminhos, mas aqui nós estamos conscientizando que toda má obra diante de Deus um dia será julgada. Diz a Bíblia que Deus determinou um dia que os segredos dos homens serão realizados, os segredos dos homens serão revelados, tudo torna-se explícito, tão claro, porque de Deus ninguém esconde, de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém se esquiva. Todos os teus caminhos, até mesmo aquilo que você praticou, fez e disse assim, ninguém viu, está registrado diante de Deus, está registrado diante de Deus, e quando a sua alma comparecer diante de Deus, Ele irá mostrá-lo as suas escolhas de vida nessa terra. Então arrependa-te enquanto há tempo, arrependa-te enquanto a porta da salvação está aberta, porque o próprio Deus um dia, Ele fechará essa porta e não dará mais e não permitirá mais a ninguém adentrar pela porta da salvação. Escape por tua alma enquanto é tempo. Mas por que você diz com tanta veemência? Eu digo, você sabe o porquê? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.